Irmãos, eu quero, antes de abrir a palavra com vocês, de parabenizá-los pelos 20 anos de igreja organizada. A gente sabe das dificuldades que as nossas igrejas estão tendo, principalmente as igrejas tradicionais, porque a mensagem que se passa do Evangelho no nosso país é uma mensagem de um Deus que obedece os homens, um Deus que está preocupado em distribuir riqueza, saúde, carro novo, casa nova. A visão escatológica do reino de Deus desapareceu. De certa forma, nós pastores temos que dar a mão à palmatória, que também nós estamos falhando nisso, porque se eu perguntar aqui para vocês, só por experiência, isso não tem nada a ver com você em termos de acusação, né? É a questão geral da igreja. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a vinda de Cristo? Deve fazer bastante tempo, né? Então é um tema que a gente não tem mais abordado. E na perspectiva da igreja, nós estamos aqui esperando que isso aconteça. A grande esperança nossa não está no Bolsonaro, não. Nossa esperança está em Deus, em que Cristo vem inaugurar a transhistória, ou um fim na história humana, porque o cristianismo é a única religião que fala disso, que o mundo vai acabar. As pessoas aí fora dizem que o mundo acaba para quem morre. A Bíblia diz que Jesus vai vir e que vai ser um novo céu, uma nova terra, realidades totalmente novas. E estas é que compõem a nossa esperança. Então, pensando nisso, quero parabenizá-los pela caminhada e esperar que Deus continue abençoando e que, como o Ademar falou comigo, que vocês estão começando a pensar na possibilidade de comprar um local, para construir o templo, que Deus esteja abençoando também essas ideias, que Deus mande os recursos e que vocês consigam, embora esse aqui esteja muito bem montado, gostei da montagem aqui, aproveitaram muito bem o espaço, móveis bonitos, bem aconchegante, mas que vocês não fiquem assim encantados com o grupo pequenininho, é gostoso, a gente se conhece e tal. Vamos crescer porque tem muita gente perecendo aí que a gente precisa alcançar com o Evangelho. Então, pensando nisso, eu preparei uma mensagem para passar aos irmãos com o tema: uma igreja construída não é uma igreja edificada. Você pode ter uma igreja construída e ela não estar edificada. E você pode ter uma igreja edificada que ainda não foi construída. Então vou ler um texto com vocês. Eu gostaria que abrissem aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 10. Vamos fazer uma leitura alternada, porque assim toda a igreja participa. Em reverência à palavra, vamos nos colocar em pé. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus,
a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bendito Deus, te damos graças pela vida desta igreja, que hoje comemora os seus 20 anos de igreja organizada. Tu a conduziste até aqui e com certeza continuarás conduzindo-a. Que a tua bênção, que a tua graça favorável esteja sobre a vida de cada irmão que compõe essa igreja, sobre a sua liderança, e que o Senhor dê a eles recursos para construírem o templo e para angariarem outras pessoas proclamando as verdades do Evangelho, na certeza de que, se forem anunciar a tua palavra, cumprindo a tua ordem, com certeza o Senhor há de abençoá-los e eles hão de ver frutos e se alegrarão. Isso os motivará a uma caminhada diferenciada na tua presença. Que a tua bênção, portanto, esteja com essa comunidade e que de um modo especial esteja conosco agora na meditação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Eu tive a oportunidade de servir a Deus em Dourados, Mato Grosso do Sul, por 27 anos. 8 anos numa igreja, 15 anos numa outra igreja, com parte do mesmo grupo da primeira igreja, e 4 anos trabalhando como representante da Missão Kaiowá, divulgando a Missão Kaiowá no estado de São Paulo, Paraná e Minas, visitando as igrejas e falando das necessidades do trabalho missionário entre os índios, e angariando recursos e donativos para a Missão Kaiowá. E na época lá, nós encaramos o desafio de construir um templo, o mais rápido que fosse possível. E conseguimos realizar a façanha de Neemias, que em 52 dias reconstruiu os muros de Jerusalém. Em 52 dias nós conseguimos comprar um terreno lá e erigir um templo. Em outubro do ano passado eu estive lá na igreja. A igreja comprou um outro terreno, fez um outro templo para 600 pessoas. Um templo maravilhoso. Então eu fiquei muito feliz de poder participar, de estar vivo e poder participar dessa festa ainda do segundo templo daquela igreja que nós estivemos lá há 15 anos. E naquela época que nós construímos o templo, a gente foi visitar alguns amigos, né? Que tinham recursos e que conheciam a gente, que eram filhos de crentes, que às vezes estavam desviados, e pediam um donativo. E um deles que eu abordei, um médico do Hospital Evangélico da cidade, ele deu uma contribuição financeira e disse assim: eu estou vendo que você está muito animado com a construção do templo, mas a fé dos irmãos, como está? Eu achei interessante a pergunta, né? Já conversamos sobre o tema de avaliação aqui de manhã, né? Eu levei aquele choque. Falei, realmente a gente está preocupado com o templo, mas a gente tem que estar preocupado também com a fé dos irmãos, né? Uma pergunta que me incomodou, e eu passei a pergunta para a igreja, né? Então, como está a fé da igreja Champagnat? Como é que está a vida cristã da igreja Champagnat ao longo dos seus 20 anos? Essa era a preocupação de Paulo quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses. Uma igreja que foi fundada no ano 50 depois de Cristo. Paulo passa lá apenas alguns meses e ele se vai para o ministério itinerante dele, mas ele fica preocupado com a questão da maturidade dos crentes, porque vocês viram no texto que ele diz aqui que eles aceitaram a palavra mediante muita tribulação. Então era uma igreja que era alvo de perseguição, e ele estava fora, em outros lugares.
Então, preocupado, como é que está a fé desse povo? Como é que está a vivência desse povo? Será que eu não trabalhei em vão lá no meio deles? De repente Satanás os tenta, a perseguição fica meio arrochada e eles vão desistir. Como é que está isso? Como ele não podia ir, ele mandou Timóteo. Mas veja que Timóteo vai chegar lá e depois vai prestar um relatório ao apóstolo Paulo, e ele escreve dizendo: nós não temos nada a acrescentar. No capítulo 2 ou 3 ele vai dizer: eis que agora nós vivemos, porque não temos nada que acrescentar a vocês, está tudo bem. Mas Timóteo não perguntou sobre o templo. Paulo não mandou Timóteo perguntar sobre o templo, perguntou como é que está a igreja lá. Veja como está a igreja. Igrejas são pessoas, igrejas são vocês, o templo é outra coisa. Então, deve haver preocupação com o templo? Sim, mas isso não é fundamental, e sim a edificação da igreja, que é a questão espiritual. E é sobre isso que eu quero falar, porque essa é a preocupação de Paulo com os Tessalonicenses. Quando ele manda Timóteo, ele quer saber do estado espiritual da igreja. Como é que está essa igreja lá? Eu fiquei lá alguns meses e fui embora. E aí, como é que está lá? Quando Timóteo presta o relatório, Paulo fica feliz da vida e diz: eis que agora nós vivemos. Porque as coisas estavam todas positivas. Nós usamos o vocábulo igreja em diversos sentidos. Para, por exemplo, designar uma denominação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Universal, no sentido, o termo universal, que é católico, da igreja do mundo inteiro, ou a Igreja Universal do Reino de Deus, que está aí no nosso país, ou a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Ministério Madureira, ou qualquer outro ministério. Então seria o uso da palavra igreja para designar a denominação. Mas também nós podemos usar o termo igreja para designar o templo. Se eu, por exemplo, chegasse aqui e não soubesse encontrar a igreja, eu perguntaria para alguém: você sabe onde fica a igreja Champanhar? Eu estaria perguntando não das pessoas, eu estaria perguntando do local onde vocês se reúnem, né? Nós podemos usar a igreja, na palavra, o vocábulo igreja, para designar a igreja católica. Quando, por exemplo, você lê no jornal assim: a igreja optou pela luta dos sem terras. Uma frase como essa, você vai saber que está se referindo à igreja católica, não está se referindo à igreja protestante. Ou então sobre a igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Então veja, há várias formas de nós usarmos a expressão igreja. Dentro destes parâmetros, nós podemos dizer: uma igreja construída pode estar construída e não estar edificada, ou ela pode estar edificada e não estar construída, que é o caso de vocês aqui. Vocês não têm o templo ainda, mas eu espero em Deus que a igreja esteja edificada, e eu creio que está. Então, nesse sentido é que Paulo escreve a carta, e nós vamos observar aqui que Paulo coloca algumas características que Timóteo passa no seu relatório. E ele pega, eu vou pegar o versículo 3, mas eu quero chamar a atenção de vocês, primeiro, para que você olhe aí, no finalzinho do versículo 9, onde Paulo diz assim: deixando os ídolos, vos convertestes. Então eles passaram pela experiência da conversão, mudança de vida, arrancados do mundo, como nós dissemos há pouco, para servirdes, olha a finalidade aí, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, serviço. Todo mundo é convertido por serviço. E a terceira observação que Paulo faz aí: para aguardardes dos céus o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, no caso dos Tessalonicenses, Paulo está especificando: eles se converteram para servirem a Deus e para aguardarem a vinda do Filho. Veja aqui que está presente a questão escatológica, que nós temos deixado de lado. Mas eu quero pegar ali alguns elementos que Paulo coloca no versículo 3, para dizer quando é que na ideia de Paulo uma igreja está edificada. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês aí é que ele diz assim: eu recordo de vocês diante do Pai, quando ele orava pela igreja,
da abnegação do vosso amor. Então eu faço uma frase para ajudar a gente a pensar aqui. Uma igreja está edificada quando o amor dos crentes é um amor abnegado. Ou seja, os crentes verdadeiramente se amam. E isso é uma obrigação nossa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós temos no grego, koiné, que é o grego que foi a língua usada para o Novo Testamento ser escrito, 5 palavras que falam de amor. Mas eu quero destacar 3 aqui. Nós temos eros, e aí vem erótico, etc., né? Caminha por esse lado aí. Temos filéu, que é o amor à amizade. E temos ágape, que é o amor real que Deus usa na sua palavra. Eros diz respeito ao amor físico, à atração sexual, ao erótico. Filéu fala da amizade. No sentido aqui, para a gente fazer uma distinção, o amor à amizade é centrado no caráter do amado. Então, o amor de amizade, a gente tem amizade quando a pessoa tem virtudes. Se ela deixar de ser virtuosa, a gente corta a amizade. Isso é filéu. O ágape é diferente. O amor está centrado no caráter de quem ama. E esse é o amor que está em João 3,16. Deus amou com ágape o mundo. As virtudes estão em quem ama e não em quem é amado. Lembram daquela música lá da nossa MPB? Tu não prestas, mas eu te amo. Né? Que os jovens diziam, eu não te empresto mais meu piano. Né? Então, tu não prestas, mas eu te amo, é ágape. Eu não estou amando você pelas virtudes que você tem. Eu estou amando porque eu quero amar você. Não interessa como você é. Eu te amo. Esse é o amor ágape. E esse é o amor que a Bíblia fala. Jesus ama. Deus ama com ágape, João 3,16. Jesus usa ágape para dizer amai-vos uns aos outros. Jesus diz ágape para o marido amar a mulher. A Bíblia fala do ágape para a mulher amar o marido. Então toda relação afetiva na Bíblia usa ágape. Não usa eros, não usa filéu. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, você tem na Bíblia, eu vou deixar o paninho de lado aqui, se vier alguma bactéria, Deus cura. Minha boca seca um pouquinho. Você tem um texto aqui no português, não faz essa diferença, que é o Jesus encontrando com Pedro. E Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o texto ali não dá muita diferença, mas na língua original da palavra, Jesus usa ágape e Pedro responde com filéu. Então vou fazer uma ceninha aqui. Jesus diz assim, Pedro, tu ágape-me? E Pedro diz assim, eu filéu-te. Jesus está dizendo, Pedro, você me ama? Mesmo que eu não tenha virtude nenhuma, mesmo que eu te decepcione, mesmo que eu não corresponda à sua expectativa. E Pedro diz assim, eu lhe amo até o senhor ser virtuoso. A hora que o senhor perder as virtudes, eu estou fora. É mais ou menos esse o diálogo que Pedro está lá. Aí Jesus pergunta de novo, usando o ágape. Pedro, tu ágape-me? E Pedro já fica incomodado. Por que ele está perguntando a segunda vez? Eu já respondi. E ele vai dizer, eu filéu-te. E Jesus vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Quando te converteres. Ele era discípulo, mas não estava convertido ainda. Na terceira vez, Jesus usa filéu. Pedro, tu filéu meu? Ele fala, eu filéu te. Na língua original a gente percebe essa diferença. Então Jesus está dizendo, Pedro, mesmo que eu te decepcione, eu não correspondo à sua expectativa, você me ama? Ele diz, eu te amo enquanto o senhor for virtuoso. Se o senhor não for virtuoso, eu não te amo. É essa a diferença. O ágape está centrado no caráter de quem ama. Então, tu não prestas, mas eu te amo. Centrado no caráter de quem ama. O filéu é o amor à amizade. Se você tem virtudes, eu te amo. Se você não é virtuoso, não serve para ser meu amigo.
Esse é o verbo que a Bíblia usa para as relações de amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja transcultural. Os judeus, gregos, piedosos, mulheres de diversos lugares e de diversas culturas. Então Paulo diz que estas pessoas, apesar das diferenças que elas tinham, de educação, de criação e de cultura, o evangelho chegou e eles ouviram a mensagem do evangelho, aceitaram o evangelho, se converteram, deixaram os ídolos e amavam-se abnegadamente. E aqui no texto aparece o ágape. O amor que eles tinham era ágape, não era filéu. Então por isso Paulo está dizendo aqui: eu me recordo de como o amor de vocês era um amor abnegado. Eu fui ao dicionário e peguei a palavra abnegação. Está lá: desprendimento, renúncia, sacrifício pessoal e voluntário, em benefício de pessoas, em benefício de causas, de ideias ou de devoção. Ou seja, todas as diferenças pessoais, culturais, sexuais, vivenciais ficam sepultadas, porque o amor entre os crentes era o amor ágape. Eles se amavam abnegadamente. E Paulo vê nisso uma característica. Ele vai dizer no versículo 4: reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Paulo vê essas três características na igreja de Tessalônica e diz: é uma igreja que está edificada, porque os crentes entenderam a mensagem do evangelho e se amam abnegadamente com amor ágape. O amor que procede de Deus, o amor que Deus derrama no nosso coração, que eu citei aqui no texto anterior, Romanos 5:8, está lá também a palavra ágape. Então Deus derrama do ágape dele no nosso coração para que nós tenhamos amor ágape para amar os outros. Então toda a nossa diferença, toda a nossa dificuldade em amar é porque nós queremos amar do nosso jeitão e não do jeitão de Deus. Se a gente disser assim: Senhor, eu quero amar do teu jeito, do jeito que o Senhor ama, então mesmo que a pessoa não tenha todas as virtudes que você gostaria que ela tenha, você conseguirá amá-la com todos os defeitos que ela tem. Porque todos nós temos defeitos. O amor então fluía nessa comunidade livremente, a ponto do apóstolo Paulo afirmar no 4:9: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis instruídos por Deus que deveis amar-vos uns aos outros. O relatório de Timóteo deu a Paulo segurança de que ele tinha feito um trabalho de qualidade, porque quanto ao amor fraternal, amor de irmãos, não havia necessidade de acrescentar nada. Tudo estava maravilhoso. Em 2 Tessalonicenses 1:3, a mesma igreja, Paulo vai dizer: o vosso amor mútuo vai aumentando e nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Ou seja, Paulo ia, e onde Paulo ia dizia: olha, se amem como Tessalônica se ama, porque eles amam com ágape abnegadamente. Eu falo do amor de vocês nas outras igrejas. É glorioso isso, Paulo está dizendo. Nós nos gloriamos de vós nas outras igrejas de Deus. Na relação, qual é a relação que isso tem com a conversão? É que João nos diz que nós passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Porque nós amamos os irmãos, nós estamos dando um atestado de que realmente nós nos convertemos. Porque sem conversão você não consegue amar o outro. Você suporta até onde o seu limite dá. Minha paciência esgotou, acabou, estou fora. Já se você é um convertido, você vai ter de Deus capacitação para você amar esse irmão, mesmo que ele não lhe agrade tanto quanto você gostaria. João escreve, 1 João 3,14: passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que diz estar na luz e odeia o irmão está nas trevas, anda nas trevas. 1 João 2, 9 e 11. Estávamos prontos, Paulo vai dizer, a oferecer-vos não só o evangelho, mas a própria vida. Esse é que é o amor abnegado. O amor abnegado me leva a entregar a própria vida pelo irmão, e João vai falar disso na sua carta.
Deus nos amou e deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esse é amor abnegado. E foi esse amor que Paulo identificou na igreja de Tessalônica. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e Deus derrama o seu amor no nosso coração. Todos esses textos que eu citei aqui, agape lá no original, o amor que provém de Deus. Então uma igreja está edificada na visão de Paulo quando os crentes se amam abnegadamente e amam com o amor agape, cujo valor está no caráter de quem ama e não nas virtudes do amado. Que Deus abençoe vocês para que vocês tenham este amor abnegado. Não apenas construam a igreja em termos de templo, mas como igreja de Deus vocês se edifiquem amando uns aos outros abnegadamente. Porque Paulo reconhece que essa é uma característica que deu à igreja de Tessalônica uma postura que ele podia se gloriar dessa igreja junto às demais igrejas. Uma segunda colocação que Paulo faz aí no texto é que uma igreja, para a visão de Paulo, está edificada quando a fé dos crentes é operosa. Isso também está no versículo 3. Recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ou seja, ninguém é chamado à fé para assistir o culto. Não há assistentes de culto, há participantes. Então quando você for a alguma igreja, ninguém vai assistir o culto na igreja tal, não, você vai lá para participar. Se você for assistente, você vai estar mentalmente fora do culto, você vai como participante. Paulo via isso. A palavra aqui no original para operosa é ergon, que no grego significa bater, fender, ter uma ação laboriosa, como se fosse um ferreiro batendo com a sua marreta para fazer uma cunha, por exemplo. Põe o ferro lá no fogo e bate denodadamente, castigando o ferro para que ele vire uma ferramenta. É essa ideia de operosidade que o texto traz aqui para nós. Produto de uma ação ou de um processo, de um curso de ações, trabalho de labor, estar em forma, estar ativo, ocupado, engajado em. Essa é a ideia do que Paulo está dizendo aí. Os crentes em Tessalônicas estavam engajados. A fé deles operosa, a fé deles os empurrava para o serviço e não para evitar serviço. A nossa grande crise na igreja, irmãos, essa questão do empenho das pessoas, da participação das pessoas, do envolvimento das pessoas. Em 92, eu estive na reunião do Supremo em Valadares. E lá nós encontramos um colega que era pastor de uma igreja no Ceará, com 800 membros. E eu fiquei impressionado, porque uma igreja de 800 membros é trabalho à beça, né? Eu disse assim, de 800 membros que você tem lá, com quantos realmente você pode contar para fazer a atividade da igreja? 150. Veja a proporção, irmãos. Do 800 membros na igreja, ele podia contar com 150. 650 ia só assistir. Não estavam a fim de se envolver. Então, se você não quer se envolver, você tem que analisar a sua fé, irmão. Você tem que se envolver, você tem que procurar alguma coisa para fazer. Não há como vir só à igreja, participar da igreja, participar das reuniões e ponto. Tem que estar envolvido, tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter um dom. Pergunte a Deus qual é o dom que Ele lhe deu. Se Ele não deu nenhum, você peça. Eu duvido que você não tenha nenhum. Todos nós temos. Identifique o dom que você tem e diga, eu vou servir nisso. Um homem ficou 15 anos na esquina de uma cidade distribuindo folhetos. Aí um dia ele chegou na igreja assim, olhou e falou, nossa, 15 anos naquela esquina que eu fico distribuindo folheto, a semana toda. Não tem uma pessoa aqui que se converteu com os folhetos que eu distribuí. Não tem um mesmo, ninguém nunca se manifestou aqui que se converteu com um convite. Não vou mais fazer isso. E parou de fazer. 2 semanas depois, ele passou na esquina, tinha um cidadão lá no lugar dele distribuindo folheto. Ele desceu do ônibus e foi lá falar com ele. Você está fazendo esse trabalho aqui? Eu falei, é. Ele falou, tinha um camarada que ficava aqui um tempão, ele não apareceu mais.
Eu peguei o ponto dele. E você está disposto a ficar aí quanto tempo? Falou: o tempo que eu precisar. Deus colocou no meu coração que eu devia vir. E vim aqui. Eu estou vindo aqui porque um dos folhetos desse cara eu me converti. Ele voltou para outra esquina e foi fazer também o serviço. Ele falou: não sabia de ninguém, mas ó, o cara está lá porque ele recebeu um folheto meu, se converteu e está lá. Deus não deixa muitas vezes eu e você sabermos qual é o resultado do nosso trabalho. Se a gente for trabalhar com base em resultado, e as igrejas, tem algumas igrejas que tem alguns irmãos que são empresários e se tornam presbíteros, e quer que a igreja passe a ter uma visão de empresário. Tem que ter resultado. No reino não tem como você saber isso. Não tem. Esses dias eu recebi no Facebook lá o pedido de uma menina: eu gostaria de ser sua amiga no Facebook. Eu abri, olhei a foto, falei: não conheço essa figura, como é que ela quer ser minha amiga no Facebook? Mas respondi, falei: olha, eu não identifiquei quem você é, não lembro de você me conheceu de onde e tal. Ela respondeu: olha, eu sou de Dourados, eu tive câncer, sou amigo da Lucila, o senhor foi várias vezes na minha casa, orou muitas vezes comigo lá, no meu tratamento, eu sarei, graças a Deus, me converti. Eu não sabia disso. Louvei a Deus. Então, às vezes, Deus pinça alguma coisa aqui, mas ó, continua, cara, está tendo resultado. Não fique olhando o resultado concretamente, porque às vezes você anuncia o evangelho para a pessoa, ele vai ser crente lá no outro estado, e você não sabe. Você só vai saber disso na glória, porque lá na glória Deus vai juntar tudo e vai dizer: você merece esse prêmio aqui, porque pelo trabalho que você fez. Ponto. É o galardão. Mas Paulo olha para a igreja de Tessalônica e diz: os crentes têm uma fé operosa. Ele usa aqui que eles se converteram para servirem ao Deus vivo. Isso é fé operosa. Querem serviço, querem pôr a mão na massa. Os crentes de Tessalônica receberam a palavra como a palavra de Deus, como palavra do Espírito Santo. Repercutiu neles a palavra, a proclamação, a fé deles foi divulgada, tornaram-se imitadores de Cristo, imitadores de Paulo, imitadores das igrejas judaicas e modelos para toda a Macedônia e a Acaia. Champanhar pode ser modelo para as igrejas presbiterianas de Curitiba. Se o amor for abnegado, se vocês tiverem uma fé operosa, isso vai contaminar outras pessoas. E vocês verão os resultados. Tiago chama a nossa atenção para a relação saudável que deve haver entre a fé e as obras. Sem fé, a obra está morta. Mostra-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. Não há condição de você ter fé e não ter obras. A fé é o elemento subjetivo e as obras são o elemento objetivo. Calvino diz: nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. E se você ler Efésios 2:10, você vai ver que Calvino está certo, porque Paulo diz lá que nós fomos recriados em Cristo para as boas obras, finalidade, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus não apenas nos converte, como de antemão Ele prepara obras que eu tenho que fazer, você tem que fazer como convertido. E foi esse marco que Paulo viu na igreja de Tessalônica. Os crentes têm uma fé operosa. Eles deixaram os ídolos, eles trabalhavam pelos ídolos, eles faziam muita coisa pelos ídolos e passaram a fazer para Deus, para servirdes ao Deus vivo. A nossa igreja tem carência disso. Poucas pessoas querem se envolver. E é preciso ter disposição para estar envolvido, até porque teologicamente é impossível você ter uma fé cristã em que você só assista e não participe. Você tem que ficar incomodado em fazer alguma coisa. Afinal de contas, você está levantando a bandeira do Evangelho. Você tem um reino, você é representante de um reino. Esse reino tem uma filosofia, esse reino tem uma ética, esse reino tem um serviço a prestar à coletividade. E você precisa participar disso. Então envolva-se, cada vez mais. Lembre que sua conversão tirou você do mundo. Você está no mundo só para viver. Temporariamente. Sua vida vai acabar, você vai envelhecer, você vai morrer. O que você planta para a eternidade tem peso da eternidade. E o serviço para Deus é esse.
E na realidade, como é que eu sirvo a Deus? Jesus estabelece isso no critério do julgamento. Vinde benditos de meu Pai, diz aos que estão da direita, e possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês me visitaram. Senhor, nós não lembramos. Quando é que nós fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus, vocês fizeram para mim. Aos da esquerda, a esquerda é extremamente perigosa até na eternidade, né? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, Mateus capítulo 7, olhe lá, está lá. Senhor, nós expelimos demônios no teu nome, nós curamos pessoas, nós fizemos miséria, nós arregaçamos, Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a honestidade, a iniquidade. Então veja, eu posso, como um crente meia boca, usar o nome de Jesus e Jesus curar uma pessoa, e eu ficar todo entusiasmado. Estou bom a beça, hein? Orei e o cara sarou. Orei e o espírito foi embora. Isso aí não diz nada, se no coração eu não tiver voltado o coração para Deus. Ele está dizendo que pessoas vão alegar isso. Não, o senhor errou. Eu não posso estar na esquerda, eu tenho que estar na direita. Eu falei do Senhor, eu preguei do Senhor, eu curei pessoas, eu usei seu nome, as pessoas se levantaram e saíram andando, cegos enxergaram, coxos se levantaram e andaram. Mas vocês praticaram a iniquidade o tempo todo. Eu não conheço vocês. Vocês só usaram meu nome, isso não tem nada a ver. Não fizeram autoavaliação, né? Então as nossas igrejas têm carências de pessoas que se envolvam. O texto que eu mostrei para vocês aqui na aula passada, 1 Pedro 2, 9 e 10, não isenta ninguém, né? Vocês foram chamados segundo a eleição de Deus, que salva quem Ele quer, e incluiu você nessa lista, para que você proclame as virtudes do Deus que Ele tirou das trevas e Ele pôs na luz. Olha, o Deus que eu sirvo é um Deus que tira pessoas das trevas e mostra a luz. E você tem que fazer isso. Jesus dizia assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em João 6, 27 ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus disse: é necessário fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí você vai dizer: não, mas eu trabalho em turno, pastor. Mas quem trabalha em turno tem 25 a mais no salário, porque é desgastante. A bioquímica dele funciona todo ao contrário, ele vai morrer mais cedo, porque a noite foi feita para dormir. Tanto é verdade que o corpo começa a produzir serotonina às 18 horas. Aí a gente liga a televisão, a gente vai para o computador, fica até 2 horas da manhã como eu fico, aí depois quer dormir? Não vai dormir. Estão atentando contra o próprio corpo. Deus já fez tudo certinho, às 18 horas apaga a luz e cama. O corpo já está produzindo serotonina para você dormir. A melatonina, aliás, não a serotonina, né? Então nós às vezes violamos estas coisas e acolhemos as consequências. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. E Hebreus 6,10 vai dizer: Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha aqui o texto dizendo novamente que eu sirvo quando eu atendo os santos, quando eu me dedico a pessoas, quando eu me dirijo às pessoas, quando eu vejo o aflito, socorro, quando eu vejo o necessitado, eu atendo. Uma igreja está edificada quando a fé dos seus membros é operosa. Paulo viu isso em Coríntios, em Tessalonicenses, e nós queremos ver isso também na igreja Champagnat. E por último, eu destaco aí uma terceira colocação que Paulo faz aí no texto, quando ele diz: eu me recordo de vós diante de Deus e Pai quando eu oro por vocês, porque a firmeza da vossa esperança está posta em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o caráter escatológico novamente.
está tudo andando bem, eles estão se amando, eles estão servindo aos santos, está maravilhoso, a fé operosa, o amor abnegado, mas eles estão com a esperança colocada em Jesus e não nas questões humanas, arrancados do mundo para pensar com a cabeça de Deus, arrancados do mundo para viver a filosofia do Evangelho e não para viver a filosofia da sociedade. Gente diferente, ET. Todo crente tem que ser um ET, um extraterrestre. Estar na Terra sem ser da Terra. Porque a mentalidade dele é totalmente diferente, os valores são diferentes, a visão é diferente. E é isso que eu e você temos que proclamar à sociedade. Então Paulo diz, quando a esperança dos crentes está colocada em Cristo, uma igreja está também edificada. Firmeza da vossa esperança em Cristo. A palavra firmeza aí no original é huponés, que significa continuar firme apesar de. E você entende bem essa expressão, né? Continuar firme apesar de significa as circunstâncias não são muito favoráveis, mas eu estou em pé. Sustentar, ter constância, perseverança, paciência no sofrimento, provações, tribulações, perseguições, persistência na consecução de um objetivo. O cidadão tinha um apelido de Tesourinha. E um cidadão lá gostava de falar que ele era o Tesourinha, ô Tesourinha. E um dia o Tesourinha se invocou e resolveu afogar o cara. O cara no riacho, segurava a cabeça dele, ele borbulhava, ele tirava e dizia, Tesourinha, abaixava. E aí foi abaixando, foi afogando, e uma hora o cara perdeu as forças, né? Mas botou a mão para fora e fez assim. Isso é hoponés. Apesar das circunstâncias, eu vou ramar esse cara de Tesourinha. É essa a palavra que Paulo está dizendo, a firmeza da esperança, consecutividade, objetividade, ganância de chegar lá. É isso que eu quero, apesar das circunstâncias. Ontem a igreja cristã era criticada porque só falava no futuro, pregava do céu. As pessoas começaram a dizer assim, olha, vocês só falam do amanhã, cara. Nós queremos resolver o problema nosso agora. Aí o que a igreja fez? Pegou a questão escatológica, que era a vinda de Cristo, e botou de lado. Realmente, se a gente for assim, mais humano na palavra, atender mais necessidades do aqui e do agora, né, a gente conquista mais gente. E a gente deixou de lado a questão escatológica da igreja. O que a igreja faz hoje? A igreja geral, as grandonas igrejas, as igrejas que estão envolvidas com grana, prega só o evangelho do aqui e do agora. É para resolver o problema agora. Mas não prepara os crentes para o amanhã. Não tem nenhuma preocupação com o amanhã. Porque não se fala de pecado, não se fala de santidade de vida, fala só da bênção de Deus na vida financeira. Então, hoje a igreja fala só do aqui e do agora. E não fala mais do céu. Perdeu a dimensão escatológica. A esperança das pessoas é posta no governo. É posta na situação imediata e não em Deus. Isso é um erro teológico gravíssimo. Porque o homem não pode garantir nada. A mensagem que a igreja evangélica do país está passando é ter e não ser. E Deus não está chamando ninguém para ter. O que Jesus disse aos seguidores? Se vocês me seguem por causa do pão, vocês estão enganados. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não me siga para as questões do agora. Eu não estou aqui para falar do agora. E aí Paulo capta essa mensagem e escreve 1 Coríntios 15, 19, onde ele diz: se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a mensagem do Evangelho não é para o aqui e para o agora. O aqui e para o agora é uma consequência de uma visão escatológica. Você abraça o reino de Deus, põe o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus diz assim: tudo que você precisar, vou aqui e para o agora, eu vou te dar.
O que a gente faz? Corre atrás das coisas do aqui e do agora e acrescenta o reino. Aí eu não tenho tempo para a igreja, não posso me envolver com nada da igreja, porque eu tenho que trabalhar, etc, 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 e fica nessa... né? E o reino está passando e a gente não se envolve com o reino. E não prioriza as coisas. Se eu não dou prioridade, que crente eu estou sendo? Primeiro eu estou em desobediência, porque Jesus manda colocar o reino em primeiro lugar. Se eu não coloco, eu estou em desobediência. Você acha que em desobediência Deus vai me abençoar? Qual foi o pecado de Adão? Qual foi? Podem falar. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência, irmãos. Então toda vez que eu e você desobedecemos, nós estamos fazendo a mesma coisa que Adão fez. Qual foi a consequência? Qual é o salário do pecado? A morte. Como é que eu vou esperar a vida, benefício que Deus vai me dar se eu estou em desobediência? Então, os crentes de Tessalônica, Paulo reconheceu que eles deixaram os ídolos, se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro e aguardarem dos céus o seu Filho que nos livra da ira vindoura. Então cabe aqui recordar as palavras de Paulo quando ele diz: não sejais como os gentios. Os gentios é que se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Preocupai-vos com o reino, essas coisas são secundárias e Deus dá. A gente não tem um momento em que a gente chega no guarda-roupa e diz assim: nossa, não tenho roupa para ir no casamento da irmã, não vou. Será que não tem mesmo? A gente não tem um vestido novo para as pessoas dizerem: nossa, como você está chique. A gente quer isso. Mas a pessoa quer a sua presença. Não quer o seu vestido, ela quer você. Paulo diz a uma igreja: eu não estou querendo as coisas que vocês têm, eu quero vocês. Eu não estou me relacionando com vocês pelos que vocês podem me dar. Não quero tirar nada de vocês, eu não estou atrás das coisas, eu estou atrás de vocês. Minha relação é pessoal com vocês. Então essas coisas às vezes empanam a nossa mente e a gente perde essa visão de que temos que manter a nossa esperança em Cristo, aguardar a vinda de Cristo. E isso tem que impactar a nossa caminhada como igreja. Ele pode vir a qualquer momento, nós não temos controle. A Bíblia pinta algumas coisas do que pode acontecer, o que tem de acontecer antes. Nós temos, por exemplo, mais de 3.000 línguas ainda em que não há uma palavra do Evangelho. Qual é a mensagem? Preguem, porque o mundo inteiro tem que ouvir a respeito disso e depois virá o fim. Mas eu não posso controlar quando é que essas línguas vão ter o Evangelho. Vai ficar, tem 3.000? Tem 3.000 línguas ainda. Não vai acabar nunca isso aqui. Eu vou morrer e Jesus não vai vir. Nós não temos controle disso. A Bíblia diz que quando entrar a pleroma de Israel, quando aquele número dos eleitos gentios tiver entrado, é o fim, irmãos. Deus vem, Cristo vem. Nós não sabemos quanto esse número é, só Deus tem controle disso. Então como é que eu vou ficar descansado, sem nenhuma preocupação com isso, se eu não tenho controle nenhum sobre isso? A Bíblia não me cita nenhum texto que eu possa descansar nisso. Pelo contrário, vigie. Se você soubesse quando o ladrão viria, você ficaria esperando ele na sua casa. Mas ele vem e rouba e você não tem controle sobre isso. Então fique esperto. Você foi convertido para abandonar as coisas do mundo, abraçar as coisas de Deus, servir a Deus, servindo as pessoas, e para aguardar o Filho de Deus que vem. Isso tem que fazer parte da sua escatologia. Paulo identificou que os tessalonicenses estavam edificados, apesar de não ter templo, porque entre as coisas que eles tinham de positiva, eles estavam seguindo a caminhada, aguardando a vinda de Cristo. É o que eu e você temos que fazer. Então a minha palavra de visitante aqui para vocês é que Deus dê a vocês esses 3 elementos. Um amor abnegado, uma fé operosa e a certeza de aguardar Jesus Cristo que vem. E esses 3 elementos juntos vão dar a vocês a força espiritual
que a igreja Champanhe precisa para construir seu templo, para ganhar almas, para crescer, para impactar a sociedade curitibana. Tudo isso Deus pode dar a vocês, desde que vocês priorizem as coisas espirituais. Então que Deus ajude essa igreja a ser uma igreja edificada antes de estar construída. Uma igreja construída não é uma igreja edificada, mas uma igreja edificada pode não estar construída e ser edificada. É o caso de vocês aqui. Vocês não têm o templo, mas podem estar edificados na palavra. E é o que nós esperamos e votamos e desejamos de coração. Que Deus os abençoe para que esses 3 elementos estejam presentes na vida cristã de cada um de vocês.